Hello, boys and girls! Eu sou a Nath Anselmo, você tá no canal Au Pair e hoje a gente vai falar sobre 5 dicas para você que ainda tá aguardando ansiosamente para ir para o país que você deseja como Au Pair. Vamos lá? Para quem ainda não me conhece, eu sou Au Pair aqui na Itália, já fui Au Pair no Canadá, também atualmente sou professora de inglês e já trabalhei na Experimento por 2 anos acompanhando meninas no processo. E hoje eu vou dar para vocês então 5 dicas e fica até o final porque a última dica é a melhor, é excelente. E agora eu vou começar a fazer, na verdade, no final dos vídeos, uma dica de viagem por onde eu já passei. Algo bem curtinho mesmo, que é só para você ficar com um gostinho do lugar que eu falo. E aí você pode pesquisar mais se você quiser. Tá legal? Então vamos lá. A primeira dica que eu listei aqui foi: não pare a sua vida pelo au pair. E por que eu digo isso? Porque no processo que eu acompanhei de muitas meninas, eu percebi que as meninas, eu falo meninas porque Experimento só aceita meninas, mas as pessoas que eu acompanhei, quando elas deixavam os empregos ou não procuravam empregos porque estavam no processo do au pair, elas ficavam muito ansiosas, davam uma ansiedade muito grande nelas por conta de ficar só aguardando o processo. O processo de au pair é um processo que você não sabe exatamente o mês que você vai. Não é você que escolhe. São muitas variáveis que existem. Então, por conta disso, você não pode parar a sua vida. Se você trabalha, continue trabalhando e faça o processo de au pair ao mesmo tempo. Se você estuda, continue estudando, porque só quando você tiver a certeza, que é quando você tiver o teu visto, você então deixa tudo. Fala pro seu chefe: olha, tô indo pros States, tô indo pra Europa. Então, quando você faz isso, quando você para tudo e só espera o programa au pair, só espera o embarque, cada dia que leva a mais para aprovar o teu perfil, você fica muito tensa, muito estressada, você sonha com isso, você não dorme. E cada dia parece um ano. Outra coisa também, quando você fica online, cada dia que passa e famílias não aparecem, dá um nervosismo muito grande. E quando a primeira família aparece, você já quer amar elas, já quer ficar com ela porque é a família que apareceu. Então, quando você tá na sua vida, você tá vivendo sua vida e o processo de au pair está indo ao mesmo tempo, você fica mais relaxada, você pode pensar melhor, você pode analisar as famílias que estão entrando, você pode aguardar mais, porque você não tem essa ansiedade toda de ir logo. Às vezes você tá com o dinheiro contado, você tem que ir logo e aí você acaba aceitando qualquer família por conta disso. Então, não pare a sua vida pelo au pair. A segunda dica é: pense a longo prazo. Eu cansei de ver pessoas que eu falava no telefone, que eu explicava como que funcionava o programa, a pessoa amava, era na verdade o que ela queria, mas lógico que a vida dela estava muito atribulada, ela estava estudando, estava trabalhando, e eu entendo muito isso. Mas às vezes a gente se falava, por exemplo, 2 anos depois, eu falava com a mesma pessoa e os mesmos pré-requisitos, os pré-requisitos que eu citei, que ela precisava naquela época, nada tinha mudado. Então, se o inglês dela estava básico, 2 anos depois o inglês dela ainda estava básico. Se ela não tinha horas com crianças, 2 anos depois ainda não tinha hora com crianças. E a mesma coisa com carteira de motorista. Então, essa dica seria qual? Mesmo que seja pouco, mesmo que seja 1 hora que você trabalhe com crianças por semana, de pouquinho em pouquinho se vai longe. Eu gosto muito de uma frase que eles têm aqui na Itália, que é: piano, piano, si va a lontano. Isso quer dizer: devagar se chega ao longe. A terceira dica que eu dou seria: cuidado com a carga exagerada de informações. Cuidado, porque o que acontece? Quando a gente descobre o au pair,
se abre um mundo pra gente e a gente fica muito bitolada nisso, porque a gente quer ir logo, a gente quer ir amanhã, na verdade, não quer esperar 6 meses, 1 ano pra ir. Ainda mais agora que teve essa decisão do Trump, que ele vai só o ano que vem voltar com o au pair, então isso gera muita ansiedade. E aí você quer ter todas as informações do mundo, porque você quer escolher a melhor agência, você quer escolher a melhor família, você quer fazer o melhor perfil. E quando acontece isso, você consome muita informação. E quando você consome, começa a pesquisar muita coisa, você começa a ver também as histórias de pessoas que foram, que às vezes não tiveram histórias tão legais. E você começa a colocar isso pra você. Então, se aquela pessoa que você viu no vídeo, ela foi expulsa da família, você já começa a pensar, nossa, eu vou para os Estados Unidos, então vou ser expulsa também, eu vou achar uma família horrível, eles vão me escravizar, eu vou trabalhar muito. E quando a gente começa com isso na nossa cabeça, às vezes se torna realidade só para a gente pensar. Porque você atrai isso, eu acredito muito nisso que você atrai, e eu já vi isso comigo. Porque eu atraí coisas boas, graças a Deus, mas também já atraí muita coisa ruim. Eu tenho uma história pra contar que aconteceu comigo, não foi com o au pair, mas foi que eu fiquei viciadaça, muito viciada, numa série no Netflix que chama... Eu não lembro o nome. Não lembro o nome, mas é algo com crimes do Brasil. É um documentário que passa sobre os crimes brasileiros. E a maioria, na verdade, eles passam no estado de São Paulo. Então tem coisas até de cidades menores, perto de onde eu moro. E assassinos, e eu comecei a consumir muito aquilo. Eu tive uma crise porque eu ia pegar uma carona. E aí, então, eu comecei a pensar se essa pessoa me levasse pro meio do mato, me matasse. Então tome cuidado com isso, porque isso altera na nossa saúde mental, sim. A quarta dica que eu dou é: estude a língua do país. Estude a língua do país que você vai. Se for os Estados Unidos, o inglês. Se for algum país da Europa, ou seja, o francês, o italiano, e assim vai. Porque é muito importante, quando você estiver aqui, você vai perceber que muitas situações você tem que explicar. Quando a criança fala com você, às vezes, se é uma criança maior de 7, 8 anos... Se ela fala com você e você não entende, ela não tem, às vezes, a paciência de te explicar de novo, de te falar o que ela estava falando ou de explicar de outra maneira, porque ela não tem essa paciência, às vezes. Então, por conta disso, isso gera uma situação difícil que, às vezes, a criança vai falar, essa menina aí que nem entende o que eu falo. Muitas vezes isso acontece e é por conta da língua. Não quero que você fique com medo dessa situação, mas sim, se prepare por conta disso. Aqui com as crianças eu falo em inglês, mas elas não entendem totalmente o inglês. O que tá me salvando aqui é o inglês, porque os pais falam inglês, todo mundo aqui ao meu redor fala inglês. Então é isso que eu tô conseguindo. E agora vamos para a quinta e última dica. Tomar cuidado com a opinião alheia. Porque quando você decide que você quer ser au pair, você vai contar para seus amigos, para sua família, para as pessoas que você encontra por aí. E muitas vezes você escuta coisas que não são tão legais. Às vezes você mora numa cidade pequenininha, do interior, e quando você vai falar pro teu amigo, pra tua amiga que você quer ser au pair e você quer ficar morando com uma família e vai ficar 1 ano fora, às vezes a pessoa vira pra você e fala: mas você vai trabalhar de babá? Mas não tem nada a ver com a sua área. O que você vai fazer? O que você vai fazer lá? Ou às vezes é uma avó, um vô que fala: que você vai ser escravizada, escrava sexual, ou não vai, eu não deixo. Mas por que você... Eu ouvi isso quando eu falei uma vez, eu vou pro Canadá trabalhar como au pair como se fosse uma babá. A pessoa falou: mas o que você vai fazer por lá? Por que isso acontece? Porque a pessoa, ela não tem a mesma consciência que você, ela não vê a mesma coisa que você vê, ela não vê oportunidade no programa que é o que você vê. E ela não tem os mesmos sonhos, desejos, vontades e também coragem, porque eu acho que precisa muita coragem. Mas, enfim, a gente tem que tapar um pouco os ouvidos nesse caso e saber que isso é importante para você, sim, é o seu desejo
e vai ser muito bom. E se por acaso você passar por alguma situação que não seja tão legal no outro país, não importa, vai ser uma experiência que você teve a coragem de ir pra lá. Teve uma vez que eu contei pra minha host do Canadá, que falaram isso, que me falaram o que você tá fazendo indo pro Canadá. Eu virei pra ela e aí eu tive um insight. Eu falei, eu acho que essas pessoas falam isso porque elas não têm a coragem que eu tive, que é vir sozinha para um lugar que eu não conhecia, um país estrangeiro de outra língua, com uma família que eu nem conheci só por Skype. Então, é uma coisa que acontece, é uma coisa que você tem que ter muito pulso firme para escutar e deixar de lado. Entra por aqui e sai por aqui, tá legal? Então é isso, pessoal, eu vou passar agora a dica que eu vou dar do lugar que eu fui, e aí para ficar um gostinho a mais, qualquer coisa você pode pesquisar mais na internet. Se você estiver então perto desse lugar, aproveita e visite, tá legal? A dica de hoje é as Rock Mountains. Rock Mountains no Canadá. Fica mais ou menos 10 a 12 horas de carro de Vancouver, ou você pode pegar um avião e chegar até Calgary ou Edmonton e pegar um carro e ir até as montanhas, ou de ônibus até as montanhas. Tem algumas cidades que ficam dentro das montanhas, como Banff ou também Jasper. E aí você pode ficar nesses lugares, tem um hostel em Banff que é uma graça, no meio das montanhas, você vai se sentir num filme. E você pode visitar alguns lagos, o Lake Louise, o Lake Moraine. Esses lagos podem ser visitados no verão para você ver uma cor incrível, uma cor que eu nunca tinha visto na vida. Ou pode ser no inverno também, mas aí você vai ver muita neve, e muitas vezes eles estão fechados, porque como tem muita neve, tem perigo de avalanche. Então vale a pena ir no verão ou no inverno se você gosta de muita neve. No verão você vai fazer trilhas em cima da montanha, você pode ver os lagos, tem alguns cafezinhos que ficam em cima da montanha que você toma um chazinho, assim, em lugares que nem tem energia. E quando você vai no inverno, você pode fazer esqui, snowboard, ou pode fazer o skidoo, que é tipo um jet ski, só que da neve. Pra cima da montanha, é uma experiência incrível que vale muito a pena, tá legal? Então eu espero que vocês tenham gostado, até a próxima dica. Se você ainda não deu um curtir, dá um curtir no vídeo pra eu entender que você gostou desse vídeo, gostou das dicas, e então também o YouTube consegue entender que tá fazendo sentido pra você, tá legal?